Existem momentos em que a vida parece um deserto interminável. Dias em que o coração se cansa, a alma enfraquece e a esperança parece desaparecer silenciosamente dentro de nós. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dores que ninguém conhece, batalhas que ninguém percebe e perguntas que parecem não ter resposta. Mas a história de Moisés prova que Deus escolhe pessoas imperfeitas para viverem propósitos extraordinários. Ele não procura os mais fortes, os mais preparados ou os mais confiantes. Ele procura corações disponíveis. E talvez hoje, no meio do seu deserto, Deus esteja chamando você pelo nome. A história de Moisés começa em meio ao medo, à perseguição e à dor. O povo hebreu sofria como escravo no Egito. O sofrimento era intenso. O choro das famílias subia aos céus todos os dias. O faraó, tomado pelo medo do crescimento do povo hebreu, ordenou algo cruel: que os meninos recém-nascidos fossem mortos. Foi nesse cenário sombrio que nasceu Moisés. Sua mãe o colocou em um cesto e o deixou no rio, acreditando que Deus cuidaria dele. E Deus cuidou. Porque quando Deus tem um propósito na vida de alguém, nem as águas, nem os decretos dos homens, nem o medo conseguem impedir. Quantas vezes você já se sentiu abandonado? Quantas vezes pensou que sua vida estava à deriva como aquele pequeno cesto no rio? Mas existe algo poderoso que você precisa entender. Deus nunca perde o controle da história. Mesmo quando tudo parece confuso, Ele continua escrevendo capítulos que seus olhos ainda não conseguem compreender. Depois de crescer no palácio, Moisés tentou resolver as coisas com as próprias mãos. Em um momento de impulsividade, matou um egípcio e precisou fugir. Ele saiu do palácio para o deserto, do luxo para o silêncio, da posição para o anonimato, do reconhecimento para a solidão. E talvez seja exatamente assim que muitas pessoas se sentem hoje, como se tivessem perdido tudo, como se os sonhos tivessem morrido, como se a vida tivesse saído completamente do controle. Mas existe algo extraordinário sobre Deus. Ele transforma desertos em escolas. O lugar que parecia punição se tornou preparação. O lugar que parecia abandono se tornou treinamento. O lugar que parecia o fim se tornou o começo do propósito. Durante 40 anos, Moisés viveu longe dos aplausos, longe da fama e longe do poder. E foi justamente no silêncio que Deus começou a moldá-lo. Porque Deus trabalha profundamente em pessoas que o mundo acha que foram esquecidas. Talvez você esteja vivendo um deserto emocional, financeiro ou espiritual. Talvez ninguém veja suas lágrimas. Talvez ninguém reconheça sua luta. Mas o deserto não significa a ausência de Deus. Às vezes, é exatamente no deserto que Deus mais fala. Um dia, enquanto cuidava das ovelhas, Moisés viu algo estranho. Uma sarça pegava fogo, mas não era consumida. Ali, Deus o chamou. E o mais impressionante é que Deus não chamou um homem confiante. Chamou um homem inseguro. Não chamou alguém que acreditava em si mesmo. Chamou alguém cheio de dúvidas. Moisés começou a apresentar desculpas. Eu não sou capaz. Eu não sei falar. Eles não vão acreditar em mim. Escolha outra pessoa. Quantas vezes você já falou exatamente isso para Deus dentro do seu coração? Eu não consigo. Eu não tenho talento. Eu não sou suficiente. Minha história já deu errado demais. Mas Deus não enxerga você apenas pelo que você é hoje. Ele enxerga aquilo que você pode se tornar através da presença dele. O mundo olha para limitações. Deus olha para propósito. O mundo vê fraqueza. Deus vê potencial escondido.
O mundo vê passado. Deus vê destino. Existe algo profundamente encorajador na história de Moisés. Deus não esperou que ele fosse perfeito para usá-lo. Isso significa que suas feridas não anulam seu chamado. Suas falhas não cancelam seu propósito. Seus erros não impedem Deus de agir. Muitas pessoas acreditam que precisam estar completamente fortes antes de se aproximarem de Deus. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. Deus se aproxima de pessoas cansadas. Deus alcança pessoas quebradas. Deus levanta pessoas desacreditadas. Foi assim com Moisés. E talvez seja assim com você hoje. Talvez você tenha cometido erros que ainda carrega na memória. Talvez existam culpas que pesam no seu coração há anos. Talvez você tenha perdido oportunidades importantes e pense que nunca mais conseguirá recomeçar. Mas Deus é especialista em recomeços. Ele pega vidas comuns e escreve histórias extraordinárias. Depois que Moisés aceitou o chamado, as dificuldades não desapareceram. Pelo contrário, em muitos momentos, tudo parecia piorar. Isso ensina uma verdade importante. Obedecer a Deus não significa ausência de batalhas. Existem momentos em que você sente que está cercado por todos os lados. Foi exatamente isso que aconteceu diante do Mar Vermelho. Atrás vinha o exército egípcio. Na frente existia um mar impossível de atravessar. O povo estava desesperado. O medo tomou conta de todos. E talvez você também esteja diante de um mar vermelho hoje. Uma situação impossível. Uma porta fechada. Uma luta financeira. Uma enfermidade. Uma dor emocional. Um problema familiar. Algo que parece não ter saída. Mas foi exatamente diante do impossível que Deus manifestou seu poder. Quando Moisés levantou o cajado, o mar se abriu. O impossível virou caminho. Aquilo que parecia o fim se transformou em passagem. Porque quando Deus decide agir, aquilo que limita os homens não limita o céu. Muitas pessoas tentam vencer guerras espirituais usando apenas força humana. Mas Moisés nos ensina algo poderoso. Existem vitórias que só acontecem através da dependência de Deus. Em uma batalha contra os amalequitas, enquanto ele mantinha as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando baixava as mãos, o inimigo avançava. Isso mostra que nossa força espiritual precisa ser alimentada constantemente. Existem dias em que você vai se sentir cansado. Dias em que vai querer desistir. Dias em que sua fé parecerá pequena. Mas até nesses momentos Deus envia pessoas para sustentar seus braços. Você não foi criado para lutar sozinho. Liderar um povo no deserto não foi fácil. Moisés enfrentou críticas, ingratidão, murmuração e decepções. Muitas vezes ele se sentiu sobrecarregado. E essa talvez seja uma das partes mais humanas da sua história. Porque existem pessoas que estão cansadas emocionalmente. Pessoas que ajudam todos, mas ninguém percebe quando elas estão mal. Pessoas fortes por fora, mas quebradas por dentro. Pessoas que continuam sorrindo enquanto lutam silenciosamente. Se esse é o seu caso, lembre-se de algo importante. Deus vê o peso que você carrega. Ele conhece as noites difíceis. Conhece as lágrimas escondidas. Conhece o cansaço que ninguém percebe. E mesmo quando você acha que está sozinho, Ele continua caminhando ao seu lado. Uma das maiores lições da vida de Moisés é sobre esperar. Vivemos em um mundo imediatista. Queremos respostas rápidas, milagres instantâneos e soluções imediatas. Mas Deus trabalha em processos.
Moisés passou décadas sendo preparado antes de viver seu propósito. E talvez você esteja frustrado porque algumas promessas ainda não aconteceram. Talvez você ore há anos por algo. Talvez espere uma resposta que parece nunca chegar. Mas o silêncio de Deus não significa abandono. Enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você chora, Deus prepara. Enquanto você não entende, Deus organiza detalhes invisíveis. O tempo de Deus nunca chega atrasado. Muita gente pensa que ter fé significa nunca sentir medo. Mas isso não é verdade. Moisés teve medo inúmeras vezes. Mesmo assim, continuou. Coragem não é ausência de medo. Coragem é continuar apesar dele. Talvez você esteja esperando se sentir totalmente forte para dar um passo importante na vida. Mas talvez Deus esteja dizendo: comece mesmo com medo. Continue mesmo cansado. Confie mesmo sem entender. Porque grandes milagres geralmente começam com passos pequenos de fé. A caminhada de Moisés exigiu renúncia. Ele precisou abrir mão do conforto do Egito. Precisou abandonar certezas. Precisou confiar mesmo sem enxergar tudo claramente. E essa continua sendo uma verdade espiritual poderosa. Não existe crescimento sem renúncia. Às vezes, Deus afasta pessoas. Às vezes, muda rotas. Às vezes, fecha portas. Não para destruir você, mas para proteger seu propósito. Nem toda perda é derrota. Algumas perdas são livramentos disfarçados. Existem momentos em que a caminhada parece longa demais. Momentos em que a oração parece silenciosa. Momentos em que a força desaparece. Moisés também viveu isso. Houve dias de exaustão emocional. Dias de pressão intensa. Dias em que tudo parecia pesado demais. Mas mesmo cansado, Deus continuou sustentando seus passos. E talvez hoje você precise ouvir isso. Você pode estar cansado, mas não abandonado. Pode estar ferido, mas não derrotado. Pode estar chorando, mas Deus ainda está escrevendo sua história. Se existe uma mensagem central na história de Moisés, é esta: o propósito de Deus é maior do que qualquer deserto. Maior que o medo. Maior que as falhas. Maior que as limitações. Maior que o passado. Maior que a opinião das pessoas. Maior que a dor. O homem que um dia se sentiu incapaz se tornou instrumento de libertação para uma nação inteira. Isso prova que Deus consegue fazer infinitamente mais. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo difícil da sua história. Talvez existam perguntas sem respostas. Talvez existam feridas abertas. Talvez você tenha perdido a esperança. Mas lembre-se da história de Moisés. O bebê que quase morreu se tornou líder. O fugitivo se tornou libertador. O homem inseguro se tornou voz de Deus diante de faraós. O pastor do deserto se tornou símbolo de fé para gerações. Deus ainda transforma desertos em milagres. Ele ainda abre mares. Ele ainda fortalece cansados. Ele ainda chama pessoas improváveis. E talvez exatamente agora, enquanto você lê essas palavras, Deus esteja dizendo ao seu coração: você não chegou até aqui por acaso. Eu ainda tenho planos para a sua vida. Seu deserto não será seu fim. Continue caminhando. Porque quem é guiado por Deus pode até atravessar desertos, mas nunca caminha sem direção. Não desista por causa das dificuldades de hoje. Grandes histórias passam por desertos antes de chegarem à terra prometida.
Assim como Deus sustentou Moisés em cada etapa da caminhada, Ele também pode sustentar você. Continue acreditando. Continue orando. Continue caminhando. Porque o mesmo Deus que abre mares continua fazendo milagres na vida daqueles que confiam nele.